Olá pessoal, aqui é o professor William e vamos agora para a nossa aula número 2 da parte de vendas do curso de técnicas de vendas e negociação. Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento para atuação na área de vendas. Na aula passada, nós vimos que a área de vendas é uma área muito importante. É a área que traz recursos para dentro da empresa, né? A empresa prospera a partir da atividade do vendedor, ou ainda a própria pessoa que trabalha com vendas vai ter a sua própria renda a partir desse esforço que ela fizer bem feito em vender. Porque a gente nem comentou tanto sobre isso na aula passada. A partir de hoje vamos começar a falar mais. A possibilidade de você trabalhar como vendedor de coisas que você pode você mesmo ou você mesma produzir, ou ainda que você pode trabalhar de maneira independente, sem ser funcionária ou funcionário de alguém. Você pode trabalhar de maneira autônoma, né? Com vendas. Muita gente faz isso, né? Mais adiante do curso nós vamos conversar sobre essas coisas. Mas a atividade de vendas, seja trabalhando por conta, seja trabalhando numa empresa, é da mais alta importância, porque afinal o resultado do trabalho vem do próprio esforço da pessoa, né? Nós vimos muito sobre a profissão do vendedor. Eu até mencionei quantas empresas estão procurando por vendedores. A gente até viu alguns exemplos de salário que um vendedor tem, não é? E todas as características que normalmente se espera do vendedor, desde ele ser capaz de fazer visitas, de repente tendo o seu próprio carro ou até usando um veículo da empresa, até habilidade técnica, conhecimento, que é o assunto da aula de hoje. Muito bem, e aí eu comentei isso com vocês, matéria que inclusive eu imagino estar numa prova nossa, né? O papel do vendedor e como o vendedor pode desempenhar tarefas diferentes no processo de venda, né? É o que eu chamei na aula passada de tipos de vendedor, né? Mas é essa a ideia, as tarefas que uma pessoa pode executar no processo de venda de alguma coisa em uma empresa ou por conta própria, né? Então, a gente viu basicamente que existem processos de venda em que a maior parte da tarefa ocorre por obra do cliente. O cliente que busca o que ele quer, né? A empresa provavelmente vai fazer uma atividade anterior à venda, que é ensinar para o cliente onde ele vai ter acesso aos produtos, como fazer a escolha do produto certo, né? E aí que vai faltar? Vai sobrar a necessidade atendida do cliente em um estabelecimento preparado para fazer essa venda, não é? Tudo está certinho ali, os produtos estão nos lugares certos, foi feita uma propaganda anterior ao produto e o vendedor fica ali, aguardando o cliente chegar. Quando o cliente chega, se estivermos falando de um processo totalmente centrado no cliente, o cliente vai chegar e já vai dizer: por favor, me dê o produto que eu quero, que é este aqui, ABC, por exemplo. Ah, ABC, senhor. Pois não, bom dia, vou buscar um ABC para o senhor. Aí o vendedor traz o produto solicitado e o cliente faz o pagamento e leva, né? Então, um sem número de produtos são vendidos dessa forma.
em especial os produtos de bens de consumo, né? Os chamados bens de consumo, alimentos, comida, o que você compra na feira, o que se compra no supermercado, né? Produtos para pronta entrega, pagou, levou, banca de jornal, né? Cada dia menos banca de jornal, né? Infelizmente, para quem vende revistas de todo tipo, e para quem, como eu, gosta de ler jornal, né? Eu leio jornal. Tem gente que já me disse que eu sou, que isso denuncia a minha idade, né? Porque o normal hoje em dia as pessoas nem lerem, nem se informarem, né? Buscar informação só nas redes sociais. E eu digo para vocês, quer ser um bom profissional de qualquer coisa, em especial profissional de vendas, você tem a obrigação de ser, no mínimo, uma pessoa bem informada. No mínimo. Saber o que está acontecendo. Isso passa por ler a rede social? Também. Também passa. Você não vai abandonar a rede social, pelo contrário, você vai precisar disso o máximo que você puder. Mas mesmo nas redes sociais você pode encontrar muito conteúdo útil, tá? E porque o lance do bom vendedor também passa por selecionar o conteúdo útil daquele que é só para matar o tempo, tá? E eu penso que o jornal é muito bom, a revista é muito bom, porque já vem toda a informação sobre o noticiário organizadinha ali, você pode ler no tempo que você quiser, legal? Então, se manter informado é fundamental. Legal. Então, o vendedor entregador recebe o cliente, trata ele com educação, com afeto, mas entrega o que o cliente pediu, né? Um pouquinho mais sofisticado, como a gente viu na aula passada, é o tirador de pedidos. Esse precisa interagir um pouco com o cliente, hein? O cliente chega na loja de calçados e fala: eu quero um tênis para corrida. Senhor, tênis para corrida, temos vários. Vamos ver o que o senhor precisa. O senhor quer um tênis com ou sem amortecimento? Não é? E há vários opcionais. Gostaria de meias para acompanhar, né? Um par de meias. Tenho aqui uma promoção, 5 pares de meia por um preço especial, se você comprar esse calçado. Legal, então começa a passar por esse tipo de coisa. O tirador de pedidos, ele recebe o cliente já chega determinado no que ele quer, mas ele tem a opção, ele tem a habilidade ali de fazer algumas perguntas, interagir com o cliente, de modo que o pedido será diferente em função desse trabalho que ele vai fazer. Legal? Aí nós temos um segundo nível aí, que são os vendedores que trabalham em processos de venda nos quais o vendedor tem maior participação em relação ao cliente, que vai desde um aconselhamento que ele vai fazer para o cliente, até um nível bem mais elevado, que é propor para o cliente um negócio que o cliente sequer imaginava, né? Veja como aí algum preparo do cliente, até nenhum preparo, o cliente nem sabe que precisa, né? No primeiro nível, ele tinha certeza do que ele queria. Cheguei no bar e pedi uma Coca-Cola, totalmente determinado o cliente. Para o segundo nível mais extremo, o vendedor bate na porta do cliente e fala assim: o senhor sabia que o senhor tem um problema? Que problema? O senhor pode economizar em energia. Como assim? Com os produtos que eu tenho, o senhor vai gastar bem menos na conta de luz. Nossa, mas eu nem sabia que isso era possível, eu nem sabia que eu gastava muita energia. Veja, aí já começa o diálogo, mas tendo com base esse ponto de partida. Um sabe muito mais do que o outro, não é?
Então, nós temos o primeiro tipo de vendedor, que é o missionário. Ele vai até a casa dos clientes. Normalmente, esse vendedor do tipo missionário, aqui, vendedor missionário é uma metáfora, né? Uma comparação ao que é o missionário da igreja, né? O que seria o missionário da igreja? O sujeito que vai da casa das pessoas falar sobre a religião, né? Sobre a importância de se converter, né? A ideia é levar a palavra para pessoas que não a conhecem, né? Então, o vendedor tem esse papel, né? Ele vai bater de porta em porta, como o vendedor de filtro, né? Bate na porta da pessoa: o senhor ou a senhora tem água encanada? Opa, sem dúvida. O senhor bebe a água diretamente da torneira? O senhor sabia que há X formas de haver contaminação dessa água? Com o filtro XPTO, o senhor vai resolver esse problema. A água vai ficar muito mais pura. Não confie na água encanada, compre o filtro que eu tenho para vender, né? É mais ou menos esse é o resumão do processo de venda de um vendedor de filtros, e ele, como vendedor missionário que é, tem que ir de casa em casa, de porta em porta, para oferecer o produto, né? E você já deve imaginar algumas dificuldades que ele vai ter, por exemplo, num condomínio fechado, em um prédio, né? O acesso às pessoas já digamos, filtrado, né, pela portaria. Então ele vai ter que saber como lidar com isso. Porque se ele ficar na porta do prédio interfonando apartamento por apartamento, não vai ser produtivo. Provavelmente o vendedor missionário vai precisar de alguém que faça os agendamentos das visitas, que é outra história que nós vamos conversar em outras aulas, né? Eu também comentei com vocês sobre o vendedor técnico, um cara que tem um conhecimento tão específico que torna ele um bom vendedor de alguma coisa. Por exemplo, vendedor de automóveis, não é? Conhece muito sobre carro, conhece muito sobre aquele carro em particular que está sendo vendido. Ou a corretora de imóveis conhece muito sobre imóvel, o imóvel do bairro tal, o imóvel do bairro tal, que um apartamento é muito bom porque tem iluminação ou não tem iluminação, um certo bairro é mais interessante do que outro, do ponto de vista de valorização, ou do ponto de vista valorização futura, né? Ou do ponto de vista de acesso a trabalho, ou qualquer coisa assim. Corretor de imóvel tem que manjar muito no mercado imobiliário, não é? Então exige uma tecnicidade, provavelmente até um curso técnico específico. Uma pessoa que quer ser uma corretora de imóveis tem que ter uma certificação para ser corretor de imóvel. Inclusive, eu recomendo que você considere isso agora que você está quase se formando no nosso curso, né? Comece a pensar sobre atividades que você pode fazer. E eu já te digo, uma boa é essa. Faça um curso por exemplo, um técnico em seguros, vai poder trabalhar vendendo, sendo corretor ou corretora de seguros. Ou um curso para ser corretora de imóveis, né? Aí você tem a certificação e vai poder trabalhar nesse mercado super dinâmico, que é o mercado de venda de apartamentos, de casas, de terrenos. Pense nessa hipótese, tá? E por fim, esse gerador de demandas, uma pessoa que tem uma coisa especial para vender, cujo cliente sequer tem noção do que é aquilo. E ele precisa começar bem do começo mesmo, apresentar os produtos, para daí então, depois de um tempo, o cliente começar a maturar a ideia até vir a comprar.
Para cada uma dessas atividades, eu posso dizer para vocês com convicção, o vendedor tem que ter um conjunto de habilidades diferente, um conjunto de conhecimentos diferente, né? Mas algumas coisas são básicas, desde o saber se cuidar, por exemplo, né? Saber ter o melhor de você em você mesmo, como dizia uma propaganda antiga, né? Por exemplo, cortar as unhas, escovar o dente, né? Se cuidar, boa aparência, né? Tomar banho, né? Um vendedor maltrapilho dificilmente vai ter sucesso, né? Você precisa ter também um pouquinho de boas maneiras, né? Saber cumprimentar as pessoas, ser uma pessoa agradável, né? Uma pessoa desagradável provavelmente vai ter alguma dificuldade em qualquer tipo desses trabalhos que eu mencionei, né? Desde da vendedora entregadora até a geradora de demanda, todas as vendedoras precisam ter boa aparência, precisam ter uma boa habilidade de ser cortês, de ser agradável, né? De ser uma pessoa que as pessoas querem ter por perto. Aliás, vou dizer uma coisa, né? Alguns vendedores, as pessoas não querem mesmo que estejam por perto. As pessoas preferem se atender sozinhas, né? Sem a intervenção de ninguém, né? E eu posso dizer para vocês, se o vendedor não tiver nem asseio, provavelmente aí que ninguém vai querer conversar com essa pessoa mesmo, não é? Pelo menos isso, que é o mais básico de tudo, precisa estar bem garantido por parte do vendedor. Legal. Gente, vamos. Então o Matheus conseguiu fazer a venda mesmo com o cliente reclamando. Olha, foi um bom exercício a venda do Matheus, né? E todos os demais comentários que todos fizeram. Gostei muito de todos. Parabéns. Vamos seguir. Então, pense um pouco. O que caracteriza esse bom vendedor? Será uma habilidade de negociar? Será uma capacidade de comunicação, de saber contar uma boa história? Será que é justamente o contrário, saber ouvir, ficar quietinho, deixar o cliente fazer as perguntas, se tiver alguma pergunta para ser feita? O que será que um bom vendedor tem que fazer? O cliente chegou na loja, pôs o pezinho lá dentro, você já vai para cima, não dá tempo dele respirar, né? Digamos assim. Já pega na mão dele, vem cá, o que o senhor precisa, o que você quer, vamos provar tudo. Qual será a boa vendedora? O que ela tem? Pensei um pouco. Bom, de todas as habilidades que você deve ter pensado agora, todas as atitudes, porque inclusive, olha só, a gente tem a ideia do chá, né? Você deve ter visto em outras disciplinas. Conhecimento, habilidades, atitudes. Quais conhecimentos, o que um vendedor precisa saber? Quais habilidades, o que ele precisa saber bem feito? E quais atitudes, qual o jeito de ser que esse vendedor precisa ter para que ele atue nas vendas de forma bem feita, né? E eu poderia dizer para vocês que há alguns conhecimentos, os conhecimentos inclusive são provavelmente a coisa mais importante para o vendedor. Bom, e que conhecimento é esse? De forma geral, de forma bem agregada, eu vou detalhar depois,
Ele precisa saber muito sobre o que ele vende, o produto, o serviço, enfim, conhecer todos os detalhes daquilo. Ele precisa conhecer muito sobre o cliente. Quanto mais ele souber, melhor. Tudo que tiver de informação disponível do cliente, ele precisa ter a priori, antes da venda. E durante o processo, ele precisa tentar descobrir mais coisas sobre o cliente. Durante a venda, ele precisa tentar saber mais sobre o cliente. E por fim, ele precisa ter um bom autoconhecimento. Certo? Por quê? Por vários motivos. Desde as questões relativas ao processo de negociação, né, até a capacidade da pessoa de lidar com a frustração. Não conseguiu vender, vai ter que se manter positivo, se manter positiva para a próxima, né? Então, você precisa ter automotivação, né? A empresa vai te motivar, provavelmente. Vai motivar com melhores comissões, com treinamento de motivação, né? Mas nada disso funciona se você mesmo não tiver aquela certeza interna. Eu consigo, eu posso, eu nasci para isso, eu tenho o que é preciso para fazer, né? Que é confiança. E olha, por que o autocontrole? Por que isso está no slide? Porque, afinal de contas, em vários momentos, o vendedor vai interagir com pessoas difíceis e vai, mais que isso, enfrentar processos de negociações difíceis. Então, você precisa ter autocontrole. Um bom vendedor precisa ter autocontrole para poder fazer essa atividade sem perder o foco. Legal? Então, alguns outros tipos aqui, detalhando um pouco mais essa ideia de conhecimento, né? Conhecimento que um vendedor precisa ter, né? Então, conhecimento do produto e habilidade de comunicação persuasiva, provavelmente, são as duas habilidades ou conhecimentos que são os mais evidentes. Ninguém vende uma coisa sem conhecê-la e ninguém é capaz de vender se não for capaz de apresentar aquilo que ele vai vender. É o básico do básico, não é? Mas, para além disso, é preciso conhecer a empresa, é preciso conhecer não apenas o produto, mas as aplicações dos produtos. E olha só, conhecer o produto do concorrente. Aí começam umas outras coisas aqui, ó. Conhecer o cliente. Olha, em alguns casos, conhecer o cliente significa conhecer a mãe do cliente, o cliente, a esposa do cliente, se for uma pessoa casada, se o cliente é casado ou não, os nomes dos filhos, se houver, né? Data de nascimento do cliente. Quanto mais específico for o produto e o mercado, mais esse tipo de coisa é necessária, tá? Então, você já deve imaginar, o cliente precisa ser um cara extremamente organizado. Digo mais, parte das vendas começam a partir de um trabalho de gestão da informação, né? O cara tem uma boa agenda, saber usar as redes sociais direito, coisas desse tipo, tá? Mas também pode ser do agregado. Meu produto normalmente quem compra são pessoas casadas. Meu produto normalmente compra quem tem entre 40 e 50 anos. Normalmente quem compra isso tem entre 15 e 25. O que essas pessoas estão buscando? Tentar se colocar no lugar desse cliente. E a partir daí ter as respostas mais prováveis. Não são as respostas que o cliente tem, mas são as respostas mais prováveis. O que provavelmente uma pessoa que procura esse produto pensa. Conhecimento dos princípios do negócio da empresa, né? Se a empresa topa qualquer negócio ou não, ela não topa. A empresa topa vender produto vencido, por exemplo, uma coisa antiética. Será que ela topa? Eu vou dizer para você, infelizmente,
tem empresa que topa. E aí o vendedor vai ficar ali naquele dilema ético entre fazer o que não lhe agride versus o que a empresa exige. Já pensou? Nada legal, né? Mas é legal no sentido de ser uma coisa interessante, bacana de se fazer, e legal do ponto de vista de estar de acordo com a legislação. Habilidade em construir um relacionamento, de fazer amizades, de conseguir que as pessoas te indiquem. Habilidade para vendas em equipe. O vendedor que não sabe trabalhar em equipe provavelmente não vai conseguir fazer as vendas de uma forma bem feita. Habilidade de administrar o tempo. Talvez o cliente fique demandando muito tempo, muita conversa de um vendedor, e aí o vendedor perde o tempo que ele poderia ter utilizado para vender outra coisa em outro lugar, né? A capacidade de fazer uma venda assistida por computador, ou ainda conhecer as restrições legais. O que a legislação pertinente tem dito sobre aqueles produtos que nós vendemos, que o vendedor vende. Legal? Tem que conhecer. Então, de forma geral, o vendedor precisa conhecer como que ele pode interagir com o cliente nas diferentes fases do processo de compra e venda. Então, aqui nós temos a fase de compra, que é a vermelha, que eu acredito que você já estudou na disciplina de marketing, e as fases de venda, que são as verdes. Uma bela questão de prova essa daqui, hein? Muita atenção a esse slide. Então veja só, como é que é o processo de uma pessoa comprar algo? No primeiro momento, ela não conhece, nem sabe que aquele produto existe. É um desconhecimento. No segundo, ela já sabe que existe, conhece. E aí ela começa, inclusive, a passar para a próxima etapa, que é considerar, né? Todos os produtos daquilo que existe, daquele produto, quais são as opções que existem? São os 15. Poxa, mas das 15 eu só acho que tem a ver comigo 3. É um processo de filtrar, entendeu? No primeiro momento você começa a conhecer, no segundo você começa a considerar quais são as marcas, as opções que eu acho que eu poderia comprar. Aí você vai escolher, né? Das 3, aquelas 3 que eu selecionei anteriormente, qual das 3 eu vou pegar para mim, porque eu vou comprar. Aí, até aqui eu não tinha comprado, então até aqui foi tudo no pensamento, né? Agora sim, eu vou até a loja e olha só, determinado, é aquela marca, naquela versão, naquele lugar que eu vou comprar, né? E aí, depois de feita a compra, provavelmente o cliente vai avaliar, vai rever, vai pensar se aquilo foi uma boa ideia. Ora, o vendedor, nesse círculo verde, vai assessorar o cliente em cada uma dessas etapas. Então, na fase que ele nem conhece o cliente, ou melhor, o produto, o vendedor vai identificar essa necessidade e vai aproximar o cliente daquele produto ou daquele serviço que poderia ser útil. Vai identificar o potencial cliente para começar o diálogo. Na fase que o cliente está pegando informação para conhecer, segunda fase, conhecimento, o vendedor vai ajudar o cliente a analisar, vai trazer informações para ele começar a entender melhor o assunto. Na fase que ele vai sair daquelas 15 marcas e ir para as 3, a fase de considerar quais são as marcas apropriadas, o vendedor pode influenciar, dizer, olha, considere esta. Talvez seja melhor desconsiderar aquela outra. Vai influenciar no processo, né? Na fase que o cliente vai escolher, o vendedor vai mostrar o que o produto tem de melhor em relação aos demais, os bons atributos que aquele produto tem, né?
Aí na fase de compra, o vendedor vai vender, né? Então vai operacionalizar a venda, que é fazer toda aquela parte de pegar a caixinha, levar a caixinha no caixa, eventualmente passar o produto no caixa, né? Lançar passar o cartão na maquininha, pegar o dinheiro, dar o troco, enfim, operacionalizar a venda efetivamente, né? Fazer embalagem para presente. Bom, depois de tudo isso feito, entrega feita, cliente comprou, levou para casa, passou a utilizar, o vendedor precisa fazer o quê? Acompanhar. Tentar descobrir se o cliente gostou da venda, né? Tentar fechar o ciclo aí com essa informação, o nível de satisfação do cliente. Então, vocês já perceberam, a habilidade, o conhecimento mais relevante que um cliente, que um vendedor precisa ter, é conhecer tudo sobre o cliente, compreender o cliente, quais são os perfis de cliente mais comuns, qual o comportamento dele, o que ele precisa, né? Muito consultor de vendas chama isso de dor do cliente. Que dor o cliente sente, né? E dores são várias. Que dor o cliente sente para buscar aquele produto, né? O quanto que o atendimento é importante para o cliente fazer a compra, né? E tentar ter uma noção do quanto que o cliente está satisfeito. Como saber o perfil, a primeira daquelas etapas. Então, se fazer algumas perguntas e tentar responder elas baseado nos clientes, né? Quem são os clientes? Como ele é? O que ele deseja? Por que ele está fazendo aquela compra? De que forma ele faz a compra? E de quando em quando ele procura aquele produto, ele precisa daquilo. Legal? Então, nós podemos ter inclusive informações desse tipo. De que classe social ele é, de que quais são os grupos de referência, ou seja, pessoas que ele gostaria, ou que ele se relaciona, ou que ele gosta de acompanhar, quem é um influencer que ele segue, né? Quem são seus amigos, qual é a sua família, como a sua família se comporta, né? Se você souber tudo isso que gira ao redor desse cliente, provavelmente a gente vai ter muitas informações sobre o seu perfil. Então, tá aí. Quais são as necessidades que o cliente tem, hein? Emocionais, físicas, informações, necessidades inclusive de conhecimento. O que de fato ele precisa, né? Daí a gente pode inclusive começar a imaginar esse nível de satisfação e tentar inclusive medir se for um caso de compra recorrente, né? Se ele compra todo mês, toda semana. Se é um serviço de prestação continuada, como por exemplo você ser o caixa de um banco. Né? Um banco é um serviço de prestação continuada. Normalmente a pessoa abre a agência, abre a conta porque precisa receber o salário, né? E aí vai permanecer sendo cliente por um longo tempo, enquanto ela tiver aquela renda e talvez até depois, né? Então, o nível de satisfação do cliente está diretamente associado ao grau de atendimento às suas necessidades e expectativas. Olha, se você não conhece o cliente e suas necessidades, você pode fazer o oposto do que se queria, né? Você pode imaginar que o cliente queria uma coisa. No meu slide aqui você está vendo, imaginando que o cliente queria um relógio de parede, enquanto, aliás, o cliente gostaria de ter um relógio de parede, e você está lá imaginando que o cliente quer, e fica imaginando que o cara vai querer um relógio de bolso. Nem se vende mais isso, né? Relógio de bolso. Poderia ser até um relógio de pulso. Mas, de todo modo, você nem entendeu direito o que o cliente quer. Tá certo? Relógio de bolso versus um relógio de parede. Então, é preciso saber ouvir o cliente. Só ouvindo você descobre exatamente o que ele quer. E um grande dilema em vendas é que, às vezes,
os vendedores querem vender aquele produto que eles querem vender e não o que o cliente precisa, não é? Então, para isso, é preciso entender o que ele quer. Muito bem, então vou falar um pouquinho mais hoje sobre atendimento. O que é um atendimento com qualidade? Atendimento com simpatia, que são habilidades importantes de um vendedor, né? Então tem que ter simpatia, cortesia na recepção do cliente, um tratamento pessoal, né? Olho no olho, atenção, disponibilidade, né? Demonstrar ser uma pessoa confiável, né? Mostrar interesse na pessoa, por exemplo, está conversando com o sujeito e pega o celular para atender, para checar alguma coisa no celular. Isso quebra completamente a empatia ali, né? A conexão. A pessoa está ali olhando para ti, querendo conversar, e você pega o celular. Bom, é claro que quando o atendimento é por WhatsApp ou por telefone, outras coisas serão observadas, né? Por exemplo, o ruído na conversa ou ainda o tempo de demora nas respostas no meio de um chat, no meio de uma conversa por telefone. Agradecer. Olha, agradecer é uma coisa tão importante que pouca gente faz, né? Assim como pedir desculpa. É muito importante, né? É muito importante agradecer para a pessoa demonstrar, para o vendedor demonstrar para o cliente o quanto que é importante aquele diálogo, né? E convidar para voltar. Olha só, muita gente esquece e é muito importante. Legal, então vamos ver aqui 15 competências fundamentais para um atendente, né? De acordo aqui com uma empresa chamada Learning International. É uma publicação importante. Então, desenvolver a confiança, a fidelidade dos clientes, colocar-se no lugar deles, demonstrando sensibilidade para atender, para agir adequadamente, comunicar-se bem, com diplomacia, né? Dominar a atenção, saber controlar as emoções. Às vezes é preciso, inclusive, pedir uma pausa se você estiver sentindo que a coisa está saindo do controle. Permanecendo organizado, calmo e construtivo. Prestar atenção aos detalhes. Estar sempre alerta para lidar com as informações rapidamente, que é um desafio, inclusive, né? Você precisa ter tudo que é preciso de maneira acessível, mas também não pode atrapalhar com excesso de informação. Trabalhar bem em equipe, chamar seu chefe para ajudar, chamar sua colega de trabalho, se houver, para ajudar quando preciso, né? Demonstrar confiança e lealdade, demonstrar motivação, autoconfiança, se possível independência, mas também você não vai sair assumindo para si toda a responsabilidade do trabalho, né? Trabalho em equipe. Tem que saber lidar aí com essa questão. Resolver os problemas quando eles aparecerem, manter o profissionalismo, apresentando-se bem, numa atitude calma e profissional. Entender a empresa e sua área de trabalho, inclusive as limitações dos produtos e serviços, o que é muito importante. Nem sempre as limitações, né, os desafios que por exemplo, relógio a sua capacidade de permanecer funcionando se você toma banho com ele ou ainda se você entra dentro da água, na piscina, etc. Né? O vendedor precisa deixar isso transparente, mesmo se o cliente não perguntar. É sempre melhor ressaltar os atributos positivos dos produtos, né? Mas as limitações precisam estar presentes na explicação de como o produto funciona. Conservar a energia, né?
aplicar os conhecimentos e habilidades e, por fim, organizar as atividades de trabalho. Muito bem. Essa foi a nossa aula, então, sobre conhecimento do vendedor. Deu para perceber o quanto que conhecimento é importante. Eu até diria para você que o vendedor é um trabalhador da chamada era do conhecimento. Ele lida com informação o tempo inteiro. Melhores vendedores são aqueles que sabem lidar com informação. Legal? Muito bem. Então, para a gente fechar a aula dessa semana, né, participe de mais um fórum do Moodle, igual da aula anterior. Né? Agora você vai opinar o quanto que você acha que conhecimento é importante para um bom vendedor e se esse jeitão de saber vender nasce com a pessoa. É como se fosse um dom. Né? Sabe aquela coisa de alguém ter um dom? A criança de 2 anos já sabe tocar bateria, sabe tocar guitarra. Então pronto. É como se fosse saber cantar, né? A pessoa sabe cantar, sabe tocar violão e é um bom vendedor. Será que é assim? Os bons vendedores nascem prontos? Ou será que é algo que você desenvolve? Você aprende? Você faz um curso, por exemplo, para aprender a ser um bom vendedor. O que você acha? Se posicione e dê exemplos, tá bom? E olha, como é fórum, você pode inclusive discutir, comentar as respostas dos colegas se você quiser, tá bom? Então tá aí, um bom abraço, feliz ano novo e até a próxima.